Bem-vindos, turma Tropa Treinamento. Estão preparados aí para a correção do primeiro simulado após 3-4 semanas de curso? É isso aí, mais uma novidade do FEM, Física para as Escolas Militares. Sim, você também terá direito a correções de simulados que eu vou fazer para você aqui, tá ok? E aí, tá gostando do nosso curso FEM, Tropa Treinamento e Tropa Elite? Onde toda semana você tem várias atividades por um preço bem pequenininho, né? Tudo bem? Vamos então à correção? Estamos no início da cinemática. Esse simulado 1 está englobando para vocês os conceitos iniciais, movimento uniforme e também já um movimento uniformemente variado. Mais ou menos 3 a 4 semanas, 3 semanas de curso, tá bom? Vamos à correção do simulado? Não esqueça, esse simulado está à disposição para vocês em PDF, né? Lá na nossa turma Treinamento, Tropa Treinamento. Vamos então à primeira questão? Vamos ver como é que você se saiu nesse simulado. Primeira questão, falar para você sobre a cinemática, né? O que estuda a cinemática, né? Então, a cinemática, que estuda, né? A cinemática, galerinha, é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos, sem se preocupar com as causas do movimento. A cinemática, ela simplesmente vai envolver para vocês, através de funções horárias, equação de espaço-tempo, velocidade-tempo, aceleração-tempo, onde pergunto para você velocidade, deslocamento, posição, tempo, tá? Não envolve o conceito de massa. Massa é desprezível em relação, nesse caso, do estudo. Vamos utilizar bastante massa quando a gente estiver falando para você na segunda parte da mecânica, chamada dinâmica, tá? Que estuda o movimento e as causas do movimento. Então vamos lá? Vamos lá na primeira questão, na primeira alternativa. Não esqueça, ele quer saber a falsa. Ele quer a falsa, tá bom? Alternativa A. A cinemática é um estudo geométrico de um movimento sem investigar as suas causas. Perfeito, né? Não investiga as causas do movimento. As causas do movimento, quem vai investigar é a dinâmica, né? Através das leis de Newton. B. Cinemática envolve os conceitos da geometria com a ideia de tempo. Sim, nós vamos falar para você, e você sabe, né? Qual é a posição no instante tanto, qual é a velocidade, qual a aceleração. Perfeito, né? Através de funções matemáticas. C. Cinemática é o estudo matemático de um movimento por meio de 3 funções. Posição, tempo, velocidade, tempo, aceleração, tempo, e é isso mesmo, galerinha. Perfeito, né? Nesse caso, agora ele fala que na cinemática é importante o conceito de massa. Não é importante. Deixa a massa para estudar lá na dinâmica. A cinemática não necessita, tá bom? Então, pessoal, a alternativa certa, vamos lá comigo, a alternativa certa, que é a falsa, né? A alternativa D. Espero que você tenha entendido, tá? Vamos para a próxima? Vem comigo! Uma determinada marca de automóvel possui um tanque de gasolina com volume igual a 45 litros. O manual de apresentação do veículo informa que ele pode percorrer 14 km com litro. Bom, né? A autonomia desse automóvel está muito bom. A cada litro de combustível ele desloca 14 km. Supondo-se que as informações do fabricante sejam verdadeiras, a ordem de grandeza, então sempre quando você está fazendo exercício, galerinha, pergunta ou analisa o que ele está pedindo, ordem de grandeza, né? É o nosso OG, ordem de grandeza, que nós já vimos no início do curso, né? Ordem de grandeza é dado por 10 elevado a x, né? Tudo bem? Onde este x, dependendo do valor, e aqui no caso n vezes 10 elevado a x. É claro que a ordem de grandeza, você vai pegar o 10 elevado a x. Porém, esse n que está ali, né, ao lado, você vai simplesmente se preocupar o seguinte: se o n for menor que 3,12, 3,16 tal, né? Tem a ver com a raiz de 10, vamos colocar 3,16 mais precisamente, né? 3,16, a ordem de grandeza, você vai colocar 10 elevado a x mesmo. Você não vai somar nenhum expoente. Quando o n que está ao lado, o n que está ao lado aqui, ó, esse n que está ao lado 10 elevado a x, quando o n for maior que 3,16, você vai somar 1. Então fica 10 elevado a x mais 1, tá?
Você vai ver já já no exercício, tá? Então ele quer saber a ordem de grandeza. Então a ordem de grandeza é o 10 elevado a x. E dependendo do valor, o 10 elevado a x fica 10 elevado a x mesmo, ou 10 elevado a x mais 1, tá bom? Então vamos no exercício. Você tem aí um volume total de 45 litros, que é o volume que cabe dentro desse tanque do automóvel, né? E ele deu a autonomia dele, você viu o que ele falou? Ele falou que a cada 14 quilômetros, ele simplesmente vai gastar 1 litro de combustível. Tudo bem? Só que ele falou nesse caso que ele quer ordem de grandeza sabendo que ele usou todo o tanque, né? E o tanque não tem 45 litros? Tem, professor, então que tal uma regrinha de 3? 45 litros, e aqui eu coloco X, para saber quanto que ele vai deslocar usando todo o tanque. Tudo bem? Então uma regrinha de 3 simples, bem legalzinha, você vai multiplicar em X. X vezes 1 é X, vai ficar X é igual a 14 vezes 45. X é igual, você vai saber a distância percorrida por esse automóvel, tá? Então vamos aqui pegar aqui uma calculadora só para facilitar a nossa vida, né? E eu vou fazer a seguinte continha, né? 14 vezes 45. De novo, 14 vezes 45. 630, tá? Então ele desloca 630 quilômetros. Professor, isso é ordem de grandeza? Não. A ordem de grandeza, primeiro, repare que ele quer medida em metros. Ele quer ordem de grandeza medida em metros. Medida em metros. Então, nós temos que passar quilômetro para metro. Tudo bem? O que nós vamos fazer? Nós vamos aqui multiplicar por 10 a terceira. Por que, professor? Porque 1 quilômetro tem 1000 metros, tá? Então isso aqui vai ficar 63 ou 630 vezes 10 a terceira metros. Tudo bem? Porém, a ordem de grandeza ali, aquele N, tem que ser sempre, volta na nossa aulinha, no início, né? Esse N aí tem que estar entre 1 e 10. Entre 1 e 10. Para você depois analisar a ordem de grandeza. Mas repare que aqui está 630, né? Vamos ter que colocar e andar 2 casas à esquerda, vai dar 6,3, não é mesmo? Então vai ficar o que para você? Vai ficar 6,3 vezes 10. Repare que nós andamos 2 casas para ser 6,3, né? Quando nós andamos 2 casas, você tem que compensar e somando 2 casas para cá. Porque quando você anda à esquerda, você diminui o número, para compensar tem que aumentar o expoente, né? Então se eu andei 2 casas, vai dar 6,3 vezes 10 elevado à quinta. Isso aqui é a distância de 630 quilômetros, sendo exposta, né? Sendo exposta para você na ordem de grandeza, ou melhor, na notação científica, 6,3 vezes 10 a quinta metros. Porém, agora você vai analisar, olha lá, esse aqui é o N, né? Esse aqui é um N, não pode esquecer, ó, esse aqui é um N. Esse N, repare lá em cima, que ele caiu aqui, ó, ele é 6,3, ele é maior que 3,16. Então, a ordem de grandeza, você vai pegar aqui, ó, você vai pegar 10 elevado a x, que nesse caso é 10 elevado a quinta, só que você vai somar 1, tá? Então, para terminar o exercício, a ordem de grandeza dessa medida é 10 elevado a 5 mais 1. Então, é 10 elevado a sexta. Tudo bem? Por quê? Porque 6,3 é maior que 3,16. Se por acaso o valor do 6,3 fosse, por exemplo, 2,5, você mantinha o 10 à quinta, porque era menor que 3,16, e quando é menor, lá em cima você fala que mantém 10 elevado a x. Tá bom, galerinha? Espero que você tenha entendido isso, que a gente abordou também nas aulinhas, né? 10 elevado a sexta. Tudo bem? E aí, tá gostando? Você conhece esse meu projeto? Esse meu projeto, né? Tá aqui. Tem física aí, né?
você pode acessar esse link no Google, se você quiser, né? Você cai, né, nesse curso online Física Tropa Elite e Física Online Tropa Treinamento. Estou comentando com você o Tropa Treinamento, onde você tem aí um preço bem legal, tá? O preço aí promocional muito legal. Você paga R$ 24,95 em 12 vezes, R$ 24 por mês, onde você tem aulas gravadas, onde você tem lista de exercícios comentadas por mim, aulas prontas em PDF, mapas mentais, enfim, vou colocando mais coisa ainda, tem muita coisa e tem muitos alunos, né, que conhecendo esse meu projeto, estou angariando muitas pessoas e estão gostando, tá? Então você fica comigo aí, né, nessa plataforma, 6 meses você utilizando, quando você tem a prova na metade do ano, tá bom? Você acessa hoje, você tem direito a 6 meses, tá? Com tudo gravadinho para você, gravado, só que vai aumentando o número de simulados, vai aumentando o número de listas ao longo do curso, tá? Por exemplo, hoje quando eu estou gravando, você já deve ter a lista 1, 2, 3, 4 já, tá bom? E assim por diante. Conheça, faça a inscrição, você cadastra lá, faz ali, fica aí por 7 dias, né? Se você não gostar, você desiste, tá? Então eu convido você a participar, tá bom? Nesse meu curso online que o pessoal está gostando bastante. Temos 2, Tropa Elite, é para aqueles alunos já que têm a noção e quer fazer um simulado por semana, tanto para SpaceX como para IAR, que envolve as 2 provas. O Tropa Treinamento a gente vai de acordo com as aulinhas que eu coloco no seu plano de estudo. Tá bom, galerinha? Vamos voltar então? Vamos para a questão número 3. Um motorista de táxi transporta um turista do aeroporto Antônio Carlos Jobim até seu hotel em Copacabana. Como o fluxo de trânsito é muito lento, a primeira metade da distância total é percorrida com uma velocidade média igual a 40 km por hora. Depois, o fluxo do trânsito melhora um pouco e a metade final da distância é percorrida com velocidade escalar média de 60 km por hora. Qual a velocidade escalar média para o percurso todo? Legal. Você acompanhando a minha aula, né? Quando eu falo para vocês, você tem uma viagem, né? E essa viagem, você viu que ela é dividida em 2 partes, né? Iguais, né? Distâncias iguais. Então nós temos um carrinho aqui. Esse carrinho, ele vai andar com uma certa velocidade média, né? E vai chegar aqui no seu destino final com uma certa velocidade média. Ele falou para você que nós temos aqui uma distância e depois nós temos a outra, que seria a outra metade. Então, nesse caso, nós temos aqui 2 distâncias iguais, né? Essa distância é igual a essa. E quando as distâncias são iguais, eu posso colocar aqui, por exemplo, trajeto 1 e aqui o trajeto número 2. As distâncias são iguais, então posso colocar aqui x e aqui x. Quando as distâncias são iguais e ele pede a velocidade média, se você voltar na nossa aulinha, a velocidade média é igual. Na aula eu provo para você a fórmula, né? Você pode jogar simplesmente essa formulazinha, a média harmônica, né? É 2 vezes o produto das velocidades médias em cada um dos trajetos sobre a soma dessas velocidades médias. É 2 vezes o produto pela soma. Professor, essa formulazinha sempre é igual? Sempre é assim? Quando as 2 distâncias forem iguais, tá bom? Quando não for, você tem que fazer separado, tá? Então, nesse caso, é só você jogar a formulazinha então direto. Velocidade média é igual, eu vou aproveitar já vou pegar os dados, né? Então, vocês têm 2 vezes, qual a velocidade média no primeiro trajeto? Ele falou lá, ó. Olha lá, tá aqui, ó. Só você pegar aqui 40 e no segundo 60, tá bom? Então, agora eu vou jogar ali. 2 vezes 40 vezes 60 sobre 40 mais 60. Só isso, professor? Só isso, tá? Então, aqui você vai ter o seguinte cálculo. Aqui, se você quiser marcar ali, você vai ter 2.400, né? Que é 60 vezes 40 vezes 2, 4.800. Então, você tem aqui 4.800. E aqui, no caso, você tem 100, né?
E para terminar o exercício, a velocidade média é igual, você cancela ali 2 zeros, 48 quilômetros por hora. Essa é a velocidade média no percurso total. Tudo bem? Tranquilo? Bem fácil, bem simples. Recordou? Show de bola. Então a alternativa certa é a nossa alternativa B. Vamos para o próximo? Vem comigo. O biatlon de inverno é uma prova olímpica que combina o ski cross country com o tiro esportivo. Nessa prova, os atletas devem esquiar por um circuito principal, nevado, e parar de 2 a 4 vezes para atirar. Tá bom? Realizando 5 disparos em cada parada. Para cada tiro errado, o competidor é punido com uma volta adicional em um circuito paralelo de penalização de 150 metros de extensão. A figura ilustra esse circuito. Galerinha, olha que legal da física também, né? Você às vezes interpreta uma questão. São questões bem inéditas, pego de vestibulares bem atuais, tá? Você viu que ele vai ter que simplesmente dar tiros, né? Ele vai ter que dar 5 disparos em cada parada. Cada disparo que ele dá, ele não acerta o alvo, ele é punido, tendo que percorrer uma distância extra de 150 metros por tiro errado, né? Por isso que ganha, quem erra menos vai ser penalizado menos, e quem chega primeiro no último alvo lá e acerta, né, você ganha a prova, tá? Então, nesse caso do exercício, é bom você saber, primeiro, ele falou que cada tiro tem uma penalização dessa volta completa, e ele errou 3 tiros. Se ele errou 3 tiros, ele vai ter que percorrer uma distância 3 vezes esse circuito. Ele vai ter que dar 3 voltas, percebe? Então vamos lá. No exercício, o que ele vai pedir? Considere que em uma das paradas de tiro, um competidor errou 3 tiros. Se ele esquia a uma velocidade média de 36 km por hora, então foi dado a velocidade média, né, de 36 km por hora. Tá? Tá legal. O tempo total que ele perde decorrente dessas 3 penalidades. Então ele quer o ΔT. Ele quer o ΔT, tá? Então ΔT é interrogation. Tudo bem? Tá jóia. Bom, professor, quanto que ele vai ter que percorrer? Porque velocidade média não é ΔS sobre ΔT? Ele não errou 3 tiros, então ele vai ser penalizado 3 vezes essa distância da pista D, tá? Porque cada volta é 150 metros. Então, qual é o deslocamento que o figura vai ter que gastar lá? 3 vezes 150, que é o comprimento de cada volta, tá bom, galerinha? Então, ele vai ter que se deslocar 450 metros. Professor, o que é isso? Quanto que ele vai deslocar? Bom, se você já sabe a velocidade, sabe o deslocamento, então você vai jogar na formulazinha da velocidade média, galera. Começo do curso da cinemática, né? Velocidade média é igual ΔS dividido por ΔT. Lembra? Professor, é só jogar agora? Cuidado com as unidades. Repare que o ΔS está em metros e a velocidade média está em quilômetros por hora. Então, não pode esquecer. Você tem que chegar aqui e dividir por 3,6. Toda vez que você tem quilômetros por hora, quer passar para metro segundo, divide, tá? Então, essa divisão vai dar 10. Então, você vai encontrar 10 metros por segundo. E isso que você vai jogar aqui para acabar o exercício. Tá bom, galerinha? Vai ficar 10 é igual ΔS. O ΔS, você vai ter 450. Tudo bem? Dividido pelo ΔT que ele tanto quer. Tá? Tranquilo? Você vai colocar o número 1 aqui e multiplicar em x agora, tá? Então, fica 10 vezes ΔT é igual 450. ΔT é igual, tá multiplicando, passa dividindo, 450 dividido por 10. Você está vendo que as questões, na realidade, não são difíceis, né, pessoal? Requerem interpretação, né? Então, você vai ter 45 segundos de penalização. Tá ok? Tranquilo? Fácil? Então, a alternativa certa é a alternativa
Alternativa A. Tudo bem? Vamos para o próximo? E aí, galera? Estão gostando? Vamos lá na número 5. Praticar exercícios aeróbicos e ter uma alimentação balanceada são atitudes que podem manter o coração saudável e proporcionar uma vida mais longa. Atividades como correr, nadar ou pedalar são capazes de tornar o coração mais eficiente e proteger o corpo de uma série de doenças. Um participante de um triatlo nadou 5 km, pedalou 12 km e correu 8 km. Sabe-se que as velocidades escalares médias por ele corridas e pedaladas foram respectivamente iguais ao dobro e ao triplo da velocidade escalar média com que nadou. Calma, estamos lendo. Considerando-se que o tempo total gasto na realização das 3 modalidades esportivas foi de 2 horas, pode-se afirmar que o participante nadou a uma velocidade escalar média em km por hora de... Parece muita informação, né? Na realidade mas só que você organizando fica fácil, tá? Então vamos pegar as modalidades. Primeiro aqui, natação. N. Depois, ciclismo. Vou colocar aqui bike. B. Depois a corrida, vou colocar aqui C. Você tem essas 3 modalidades, tá bom? Vamos pegar os dados de cada modalidade. O que foi dado? Professor, ele falou que ele nadou 5 km. Delta S. Professor, ele falou que pedalou por 12 km. Delta S. É o deslocamento. Tá vendo, pessoal? Organizem, que fica fácil, tá? Ele falou que ele correu por 8 km. Delta S. Tá vendo, galerinha? Que você tem? Tá bom? Continua. Ele falou depois o seguinte: sabe-se que as velocidades escalares médias por ele corridas e pedaladas, ou seja, na corrida e no pedal, foram respectivamente iguais ao dobro e ao triplo da velocidade média com que nadou. Como eu não tenho a velocidade média com que nadou, vou colocar aqui V. Velocidade média com que nadou, V. Nesse caso, ele falou que a corrida e a pedalada foram iguais respectivamente ao dobro e ao triplo. Então, a corrida e a pedalada foi o dobro e o triplo, nessa ordem. Então, a corrida, o dobro, então é 2V. E a pedalada, a bike, o dobro e o triplo, então você vai colocar 3V. Tudo bem, galerinha? Entenderam que eu organizei, tá? Eu não tenho a velocidade. Aliás, ele quer o V, que ele quer saber, ó, claro que ele está perguntando, qual a velocidade média com que nadou? Então, V interrogation, né? Ele quer o V. Tá bom, galera? Só que ele deu um dado legal. Ele falou que, ao todo, tudo nessas 3 modalidades, ele gastou um tempo total de 2 horas. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Como ele quer a velocidade, ele quer o V, né? E você tem aí o tempo total de 2 horas, concorda comigo que esse tempo total, ΔT, você vai concordar, quer ver? Ó, é quem? É o tempo em que nadou, mais o tempo em que pedalou, mais o tempo em que correu. Não é? Não é a soma de todos os tempos em cada modalidade? Sim ou não? Sim, professor. Então, galerinha, preste atenção. ΔT, vou colocar 2. Nossa, que legal. Já. 2 é igual. Tempo com que nadou. Vem comigo. Velocidade média é ΔS dividido por ΔT, né? Se você isola o ΔT subindo ali, fica ΔT é igual ΔS dividido pela velocidade média. Isso em cada modalidade, né? Então eu vou fazer, olha que fácil agora, eu vou colocar aqui mais uma divisãozinha, mais uma divisãozinha. Ou seja, o que é nesse caso
o TN, que é o tempo que nadou, não é ΔS sobre velocidade? Ó, ΔT não é o ΔS sobre velocidade? O que é o tempo de N? É o ΔS com que ele nadou, que lá você está vendo em amarelo que é 5, dividido pela velocidade média com que ele nadou, que lá eu coloquei em amarelo a letra V. Tudo bem, galera? Tempo da bike. Se você olhar aqui, o tempo da bike, novamente, é sempre o ΔS sobre ΔT. ΔS da bike, 12, que chique, sobre a velocidade média, 3V. Ele pedalou o triplo que nadou, foi dado no texto, tá bom? Pela mesma razão, o tempo da corrida, ΔS, 8 sobre 2V. Tudo bem, pessoal? Agora acabou física, agora é matemática. Faz essa continha, terminou, tá bom? Então vamos lá. 2 é igual, 2 é igual. Qual é o mínimo entre V, 3V e 2V? 3 vezes 2 dá 6, né? Então fica 6V. 6V é o mínimo. E agora você vai fazer aquela famosa continha. Divide com o de baixo e multiplica com o de cima, né? 6V dividido por V dá 6. 6 vezes 5, 30. Mais 6V dividido por 3V dá 2. 2 vezes 12, 24. Mais 6V dividido por 2V dá 3. 3 vezes 8, 24. Tá bom? Chique. Certinho, galerinha? Tudo bem mesmo? Bom, agora você pode multiplicar em x. Você pode colocar o número 1 aqui, né? Você vai efetuar aquela soma. Coloca o número 1 aqui. Então fica 6V vezes 2, 12V. Então fica 12V é igual. Bom, galerinha, 30 mais 24, bom, 24 mais 24 dá 48, né? Tudo bem? 48 mais 30 dá 78. Tá? Então, quanto que é a velocidade? Vai ficar 78 dividido por 12. Tá bom, galera? E vai acabar o exercício. Nossa, parecia tão difícil, né? Organize 78 dividido por 12. 6,5, galera. Tá? Então, aqui, 6,5. 6,5 quilômetros por hora. Essa aqui é a velocidade com que ele nadou. Foi o primeiro esporte que ele praticou ali. Se ele perguntasse qual a velocidade da bike, ciclismo, e a velocidade da corrida, eu ia fazer tudo a mesma coisa, ia achar o V e depois ia substituindo, por exemplo, se ele quisesse da bike, eu pegava 6,3 e multiplicava por 3. Daria, por exemplo, 19,5. Pegaria, se ele quisesse a velocidade com que ele correu, que é 2V, pegaria 6,2 multiplicado por 2, daria 13 km por hora. Tá bom, galerinha? Então a resposta, 6,5. Uma questão bem legal, uma questão aí que envolve atuações, né, coisinhas bem atuais. Espero que você esteja gostando desse tropa, né? Um preço bem legal, R$ 24,95 por mês. Por mês, é menos de R$1 por dia, tá? E você tem um curso de qualidade, uma pessoa que está há 23 anos aqui formando, né? E tendo a noção de que você tem um sonho, eu estou aqui correndo atrás para te ajudar, tá bom? Esse nosso curso, como você sabe, são dois, é o Tropa Elite e também o Tropa Treinamento. Você que tem uma certa dificuldade, está começando, né? E você quer aí, no caso, essa aqui seria no Google que você vai lá, tá? Se você tem uma certa dificuldade, então seria legal você sempre aí optar por Tropa Treinamento. Se você já tem facilidade, quer fazer questões baseadas em todo o assunto, é o Tropa Elite. Toda semana, com mapas mentais, com cronograma de estudo, né? Com aulas, isso é Tropa Treinamento, com aulas gravadas também, tá? Já o Tropa Elite é só exercício, tá? Mas é muito bom também, tá? Vale a pena, tá? Então, se você quiser, vai, acessa no Google, cai nesse link aí, você faça a inscrição, você cadastra lá, você pode ficar por 3, 4, 5 dias, não sei como é que tá lá, degustando. Não gostou, você desiste da compra. Gostou, você fica 6 meses curtindo isso aí, tá bom, galera? Não vai se arrepender. Vamos pro próximo. Número 6.
Um motorista planeja uma viagem por uma estrada que está dividida em 2 trechos. O primeiro trecho tem comprimento de 100 km e a estrada é simples, com uma faixa em cada sentido e velocidade escalar máxima de 80 km por hora. O segundo trecho, de comprimento de 50 km, é uma autoestrada com 3 faixas e velocidade escalar máxima permitida, ou seja, dá para andar mais rápido, né? Porque a faixa separada, 3 faixas, ele pode andar a 120 km por hora. Caso o motorista percorra cada trecho com a velocidade escalar média, a rapidez média permitida, que é máxima, ele quer saber a velocidade média em toda a viagem. Pessoal, muita gente me pergunta, quando chega nesse momento, pergunta, professor, posso fazer por velocidade, por média harmônica? Pessoal, nesse caso você tem as distâncias diferentes, tá? Então, é bom você separar, tá bom? Então, eu vou ter aqui um carrinho, e esse carrinho, ele vai fazer uma viagenzinha, né? E ele vai chegar até o seu destino final. Essa viagenzinha, ela é dividida em 2 etapas, tá? Então, eu vou colocar aqui a primeira etapa, você vê que ele tem a primeira etapa de 100 km, né? Então, a primeira etapa é de 100 km. Então, ele vai andar aqui 100 km. Tá? Então, essa distância toda aí. Já a segunda etapa, se você analisar comigo, a segunda etapa vale 50 km. Tá? Tudo bem? Então, vamos pegar os dados da primeira etapa. Você tem o quê? Primeira etapa, vou colocar aqui, etapa 1. A etapa 1, você tem o ΔS e você tem a velocidade média permitida. Concorda comigo? ΔS, bom, o ΔS ele falou que é 100 km. E a velocidade média permitida, 80 km por hora. Tá? Pegando os dados para você, tá? Agora, eu tenho na outra etapa, 2, também eu tenho o ΔS, que foi dado, que agora é metade, né? É 50 km. E tenho a velocidade média permitida, que é de 120 km por hora. O que ele pediu? Qual a velocidade média durante todo o percurso? Velocidade média total. Bom, é claro que para você jogar a velocidade média total agora, não dá para jogar média harmônica, porque as distâncias não são iguais. Então vamos lá. Velocidade média total é igual. Pessoal, o que ele vai percorrer? Um ΔS total e um ΔT total. Tá? Esse aqui, então, é ΔS total, ΔT total, porque ele quer saber a velocidade média total, VMT. Tá bom? O que você já tem? Repare no desenho. O ΔS total, que é 100 mais 50, que dá 150 km. O que não foi mencionado no exercício em nenhuma etapa ali? Não foi mencionado o tempo, né? Não é Torricelli, não, que isso aqui, no caso, não é movimento uniformemente variado. Tá? Então, nesse caso, você vai ter que achar o tempo no primeiro trajeto, o amarelinho, e o tempo no segundo trajeto. É só você separar, tá? Vamos lá. Tempo no primeiro trajeto. Vamos jogar. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Não se assuste. As unidades estão condizentes? Estão. Quilômetros e quilômetros por hora. Então fica assim. 80 é igual, né? ΔS, você sabe que vale 100 dividido por tempo. Vou colocar aqui tempo 1, tá? ΔT, vou colocar tempo 1, tá bom? Você multiplicando em x, fica 80 vezes o tempo 1 é igual a 100. O tempo 1 vai ser igual a 100 dividido por 80, tá? Se você quiser, não fica se fazendo continha com vírgula não, né? Dá a resposta em fração, 100 por 80 dá 10 por 8. 10 por 8 cancela por 2, dá 5 quartos. 5 quartos da hora. Não tem, vai colocar 1,25, não precisa, pessoal. Deixa a fração, tá bom?
Esse, no caso, seria o tempo em que ele vai fazer o trajeto 1, ok? Vamos agora calcular o tempo do trajeto 2. Velocidade média é igual ΔS dividido por ΔT. Nesse caso, você também vai jogar os valores, as unidades estão coerentes, então fica 120 é igual. ΔS você tem, que vale 50, né? Ficou meio torto aqui, né? Vale 50. Meio tortinho, né? Isso aqui me derruba muito. Agora sim, vale 50 dividido pelo tempo no trajeto 2, T2. Tá bom? O T2, está pertinho de mim aqui já, né? T2 vai ficar 50 dividido por 12. Desculpa, 50 dividido por 120. Tá? 50 por 120, está perto de mim aqui. Bom, você corta, dá 5 por 12. Tá? Vou colocar aqui, sobrou um tempinho aqui, ó. Tempo 2. 5 dividido por 12. Tá bom, galerinha? 5 dividido por 12 horas. Pode deixar em fração. Tá bom? Tudo bem? Organizado? Então, pessoal, você vai agora fazer o seguinte. O que é ΔT total, né? A soma dos dois. Então, antes de jogar na fórmula geral ali que eu fiz, vamos ver o seguinte. ΔT total, vou fazer aqui pertinho. ΔT total. ΔT total vai ter que ser o tempo no trajeto 1, percebe? Mais o tempo no trajeto 2, tá bom? Então, você vai somar 5 quartos, 5 dividido por 4, mais 5 por 12. Tudo bem? Sem medo, tá? E aí você vai fazer essa continha. Bom, o mínimo de 12 e 4 é 12. E vamos lá. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 5, 15. Mais 12 por 12 dá 1 vezes 5. Mais 5 vezes 5. 1 vezes 5, 5. Essa continha aqui vai dar 20 dividido por 12. Tá? Você quer cortar? Não dá para simplificar? Dá ou não dá? Não dá por 4? Né? Então, se você cancelar por 4, dá 5 terços. Tudo bem? Horas. Isso é o tempo total. Ok? Agora, para acabar o exercício, você vem aqui e acaba aqui, pessoal, ó, bem organizadinho, ó, ΔS total. Não é a soma dos cobrimentos? E não dou 100 no primeiro e 50 no outro? 150. Dividido por 5 terços. Não é difícil, é treinar um pouquinho, galera, tá? Então, você vai ter aqui velocidade média total, você vai manter o de cima, 150, e multiplica invertido de baixo, né? Uma fração, né? Você vai inverter aí, vai dar 3/5. Tá bom? Tranquilo? Bom, para terminar, velocidade média total, desculpa o espaço aqui, vai dar 150 por 5, você corta, né? 150 por 5 dá 30. 30 vezes 3, 90, estão entendendo? 90 quilômetros horários. Essa é o resultado do exercício. Bem legal, onde você tem que dividir em 2 etapas, tá bom? Pessoal, o legal do curso que eu faço com vocês é que a gente não vai ser surpreendido no dia da prova. Estamos falando bastante sobre velocidade média, movimento uniforme, tá? Praticamente é isso que cai. Você entendendo, tá no páreo. Vamos lá, número 7. 7 já tem aceleração, né? Pilotos de aviões de caça são treinados para suportar acelerações de até 80 metros por segundo ao quadrado, sem perder a consciência. Suponha que um avião de caça voando em linha reta tenha que aumentar sua velocidade escalar de 1.080 km por hora para 2.520 km por hora. Altíssima velocidade, né? Superando aí a velocidade do som. Para que a aceleração escalar média não ultrapasse o valor de 80 metros por segundo ao quadrado, o intervalo de tempo que o avião consegue, né, que o piloto consegue acelerar, passando de 1.080 km por hora para 2.520 km por hora. Pessoal, uma questãozinha até fácil, né, para você fazer e lembrar o que é aceleração. Bom, nesse caso ele quer saber, foi dada a aceleração média. Então vamos lá. A aceleração média
você estuda, né, os conceitos iniciais, é a variação da velocidade em função do tempo que você vai gastar para variar. Quanto menos tempo você gasta para atingir maiores velocidades, você tem aceleração alta, tá? E o que seria, professor, o ΔV? O ΔV, como o ΔT, é diferença, né? Então, o ΔV seria a velocidade final menos a velocidade inicial, né? Já o ΔT é o tempo final, é o que ele quer, né? Ele quer quanto tempo ele vai gastar para mudar. Então, ΔT, eu vou colocar aqui ΔT. Tá? Agora, cuidado com as unidades, esse que é o charme da física, né? Metros por segundo ao quadrado, o tempo está sempre em segundos, né? E aí você tem esse bendito quilômetros por hora, que não tá legal, tá? Então nós temos que primeiro, né? Vamos colocar aqui, velocidade inicial. Vou colocar aqui, branquinho. Velocidade inicial do avião, né? Ele está em 1080 km por hora. Você, galerinha, não pode jogar quilômetros por hora. Você vai ter que passar para metros por segundo. Você vai dividir por 3,6 e você vai achar 300. Tudo bem? Aí você tem a velocidade final. Velocidade final é igual a 2.520. Ele tem que atingir essa velocidade. Pela mesma razão, você vai também dividir por 3,6. Pode fazer essa continha que você vai achar 700. E agora? Agora, pessoal, sem medo. Você vai jogar ali agora, tá bom? Vamos lá, aceleração média foi dada, não foi? Foi 80. Então, 80 já está no sistema internacional, é igual, vamos lá, ΔV, V final menos V inicial, 700 menos 300 dividido pelo intervalo de tempo. Tudo bem? Então você coloca um aqui, multiplica em x, tá? Fica 80 vezes ΔT é igual 700 menos 300, 400. Tudo bem? Então você vai ter um tempo aqui, o 80 está multiplicando, ele vai passar dividindo, então fica 400 dividido por 80. Ou seja, esse avião aí, ele gasta 5 segundos apenas. É muito rápido, né? Tá bom, galerinha? Para mudar a velocidade de 1080 para 2520, tá bom? Então a alternativa certa, né? Aproveitando, né? Aviões, BCT, aeronáutica, exército, enfim, né? Forças armadas. Então, nesse caso, você tem a seguinte resposta. Alternativa C. Tudo bem? É isso. Vamos pro próximo? Vem comigo. Em um dado instante, um automóvel A, com velocidade escalar constante de 30 km por hora, passa pelo quilômetro 14 de uma estrada retilínea. No mesmo instante, o automóvel B, com velocidade escalar constante também, nesse caso constante, de VB 50 km por hora, com velocidade maior, passa pelo quilômetro 10, à esquerda do A, né, da mesma estrada. Se os dois automóveis possuem movimentos progressivos, ou seja, velocidade positiva, né, indo para a direita, em qual quilômetro da estrada os dois se encontrarão? Uma questão simples, que envolve uma estradinha, né, e envolve carrinhos. Você tem aqui, por exemplo, um carrinho. Esse carrinho, por exemplo, né, que nesse caso é um carrinho que está atrás, é um carrinho, que eu vou colocar carrinho B. Esse carrinho B, ele está no quilômetro 10 da rodovia, certo? Tudo bem? Nós temos agora um outro carrinho. Nós temos um carrinho A. Esse carrinho A está no quilômetro 14. Tá? Tudo bem? Foi dado aí. Tá ok? Foi dada a velocidade do carrinho B,
que é constante e vale 50 km por hora. E ele está atrás do carrinho A. Foi dado a velocidade do carrinho A, que também é movimento uniforme, velocidade constante de 30. Professor, o B então vai alcançar o A. Vai alcançar. Então, vai chegar um momento em que o carrinho B vai estar aqui. Vai chegar um momento que o carrinho A está aqui. Então, o amor está no ar. Se encontram, né? E ele quer saber o que no exercício? Ele quer saber essa placa. Quanto que vale essa posição? Tá bom? Tudo bem? A questãozinha você pode fazer ou por velocidade relativa ou por sorvete. Toda vez que ele quer posição, eu gosto mais do sorvete, né? Tá bom? Então vamos lá. Qual é a expressão da posição em função do tempo? S é igual a S0 mais V vezes T, que é a equação para um movimento retilíneo uniforme. Tá? Vamos lá? Vamos colocar então SB. SB do móvel B. Quem é o S0? Qual a placa dele? 10 mais, que os dois têm velocidade de movimento progressivo, né? 50T. Tudo bem? Você acabou de achar aqui a expressão do carrinho B, tá? Pela mesma razão, vou fazer agora a expressão do carrinho A. SA é igual, também é sorvete. S0 é a placa 14 mais 30T. Tudo bem, galerinha? Ele quer um encontro, né? Então, qual é a condição de encontro, professor? O que eles têm em comum no encontro? A mesma posição. Então, SB tem que ser igual a SA. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. 10 mais 50T é igual a 14 mais 30T. Estão acompanhando? Deixa tudo T de um lado, fica 50T menos 30T é igual, 14 já está no direito, 14, o 10 vai para a direita negativo. Tá bom? 50T menos 30T, 20T. Então fica 20T é igual 14 menos 10, 2. Né? Opa, 14 menos 10. 14 menos 10, 4. Então o T, que vai ser esse tempo de encontro, é 4 dividido por 20. Se você quiser, isso aqui você vai achar 0,2. 0,2 horas. Tudo bem? Esse é o tempo de encontro. Só que ele não quer o tempo de encontro, ele quer a posição. Você pode ir em uma das qualquer das equações, porque quando você achou o tempo 0,2, você igualou os S. Então você escolhe ou SB ou SA para achar a posição de encontro, tá bom? Como SB está na frente à esquerda, vamos colocar SB então. Fica assim, S, não vou nem chamar mais de SB, S de encontro, tá? É igual, vou copiar 10 mais 50 vezes T. E o T é igual a quanto? 0,2. Tá bom? Então, S de encontro, para terminar, vai dar 10 mais 50 vezes 0,2, 10. 10 mais 10, 20. Você indo também no SA, que está 14 mais 30T, você vai jogar T igual a 0,2, também vai achar 20, com certeza. Tá bom, galerinha? Questão legal? Bom, então você vai ter aí a alternativa certa. A alternativa certa é a alternativa C. Tá ok? Vamos então para a próxima questão. E esse é o curso, pessoal. O curso que eu sempre tenho, eu sempre estou comentando. Professor, também repetitivo e tal. Só para lembrar, o curso FEM, Física para as Escolas Militares. Tanto acessa para quem for fazer a IAR e a SpaceX. Quem sabe logo logo para a AFA também, né? Então, um preço bem legal, onde você fica aí, né, degustando durante 5, 6 dias na plataforma lá, né, se você acessar por esse link ali.
e você pode adquirir depois por um preço bem legal, bem promocional, de 12 vezes de R$ 24,95, tá? Qualquer um dos cursos Tropa Treinamento, para quem quer analisar física passo a passo, e o Tropa Elite, já quer fazer simulado completo, toda semana, quando chegar no dia da prova já está afiado. Então isso é o link para você conhecer o meu produto Física para as escolas militares, tá bom? Vai lá que você vai gostar. 9. A figura mostra um automóvel de 5 metros de comprimento com uma velocidade escalar de 72 km por hora, iniciando a ultrapassagem de um caminhão de 15 metros de comprimento com uma velocidade escalar de 54 km por hora. O tempo em segundos que o automóvel gasta para completar a ultrapassagem. Galerinha, esse aqui já está manjado, esse tipo de exercício, né? Aqui, no caso, você tem a frente do caminhão, né? E aqui você tem a traseira do carro. Quando a traseira do carro chegar na frente do caminhão, acaba a ultrapassagem, né? Mas para que isso aconteça, a traseira tem que andar o quê? Ela tem que simplesmente percorrer o caminhão mais a distância do carro dessa traseira, né? Dela mesmo. Então, por isso que a gente vai o quê? Somar os comprimentos durante a ultrapassagem, tá? Nesse caso, como ele está pedindo apenas o tempo, eu gosto mais de achar por velocidade relativa, fica mais fácil do que o seu sorvete, tá? Então a questãozinha é bem legal, simples, velocidade relativa é igual ΔS relativo dividido pelo tempo de ultrapassagem, tá? Só que a velocidade relativa, você tem que saber que são direções paralelas e no mesmo sentido. Se são paralelas e no mesmo sentido, você vai subtrair. Então vai ser a velocidade do automóvel, que é a maior, né? Menos a velocidade do caminhão, tá? VA menos VC. Se for sentidos opostos, você somaria, tá bom? Bom, então a velocidade relativa vai ser igual 72 mais 54. Tá? Tudo bem? Opa, menos 54. 72 menos 54. Tá? Porque está no mesmo sentido, né, professor? Porque está no mesmo sentido, tá? Tá bom, e agora? Agora essa continha dá quanto? Vai dar 15 quilômetros por hora. E agora, professor, vamos achar o ΔS relativo. ΔS relativo sempre é a soma dos comprimentos. Vai ser o ΔS do automóvel mais o ΔS do caminhão, tá? Que vai ser quanto? 5 mais 15. Então você vai ter um ΔS relativo de 20. O ΔS relativo, professor, eu não preciso saber o sentido. Se é sentido oposto ou mesmo sentido, não. O ΔS relativo, nesse caso, você sempre soma. Tá? Então você tem aí o ΔS relativo e você tem aí a velocidade relativa. Cuidado com a unidade, né? Você tem quilômetros por hora e tem metro, ele quer o tempo dado em segundos, então você vai ter que fazer aquela mágica aqui, você vai dividir por 3,6. Dividir por 3,6, tá? 72 menos 54 dá 18, né, pessoal? 18, né? Nada de 15 não, dá 18, professor. 18. Já coloquei 18, tá? Então 18, 72 menos 54 dá 18. 18 por 3,6 vai dar 5. 5 o quê? Metros por segundo, tá? Joga ali. Então vai ficar o quê? Velocidade relativa 5 é igual ΔS relativo, você vai jogar 20 dividido pelo tempo da ultrapassagem, tá? Já posso colocar o ΔT em cima e o 5 desce, né? O ΔT está embaixo, sobe multiplicando e o 5 passa dividindo. 20 dividido por 5, uma questãozinha tranquila também,
Para você relembrar os conceitos, resposta 4 segundos. Tá bom, galera? Tudo bem? Você teve o tempo de ultrapassagem. Tá bom, certo? Então, a alternativa certa, a alternativa D. Vamos para o próximo. 10. O Bugatti Chiron é o sucessor do Veyron, antigo carro mais veloz do mundo. A nova máquina alcança patamares ainda mais extremos. Vai de 0 a 100 km por hora em menos de 2,5 segundos. Os pneus foram especialmente desenvolvidos em uma parceria da Bugatti com a Michelin, custando meros 2,4 milhões de dólares. Esse carro possui velocidade escalar máxima limitada eletronicamente a 420 km por hora. Admitimos que esse automóvel consiga desenvolver uma desaceleração máxima constante de módulo 7,5 metros por segundo ao quadrado. Determine a menor distância necessária para que ele consiga frear até o repouso após atingir a velocidade de 324 km por hora. Bom, nesse caso aí, excelente carro, né? Eu vou ter um carro desse um dia. Quem sabe, né? Um sonho, pelo menos. Então, você tem aqui. Você tem um carrinho? Bugatti? Não. É Bugatti Chiron. Carro show aqui, ó. Ele está com altíssima velocidade, né? Ele está com altíssima velocidade. Está andando aí com uma velocidade que eu nem te conto, de 324 km por hora. Foi dada então a velocidade inicial. 324 km por hora. Tá certo? Tudo bem? Bom, e aí ele falou que ele quer saber qual a distância que ele vai andar até parar, né? Foi dado a frenagem, né? Então agora o Bugatti vai estar aqui, bonitinho, paradinho, né? Parou ali, né? Então se ele para, qual a velocidade final? 0. E ele quer saber essa distância aqui, ó, ΔS. Qual a distância que ele vai conseguir parar? Bom, nesse caso também foi dada a desaceleração. A desaceleração, né, em módulo, vai ficar quanto? 7,5 metros por segundo ao quadrado. É aquela regrinha, né? Como ele está freando, você sabe que a velocidade está acompanhando o sentido do movimento para a direita, né? Então aqui para a direita, você tem aqui positivo, né? Então a velocidade é positiva. Como está freando, nas aulas eu falo, é como se o ar fosse uma cordinha puxando, ela ajuda ou atrapalha. Se ela freia, ela atrapalha, então ela vai contra a velocidade. Então o ar é para a esquerda, então vai ser negativo a aceleração. Tá certo? Tudo bem? Então, pessoal, ele está perguntando o ΔS. Agora eu pergunto, foi dado o tempo? Não. Quer tempo? Não. Torricelli. Quando o tempo não é mencionado, Torricelli é utilizado. Quando o tempo não é mencionado, Torricelli é utilizado. Tá bom, galerinha? Então, direto. Agora, essa forma do Torricelli. Você tem que passar 324 km por hora para metros por segundo, porque não tem como fazer. A unidade não está condizente, então vamos dividir aqui por 3,6. Tá? Vou precisar de uma ajuda aqui da calculadora para facilitar a nossa vida. Então vai ficar 324 dividido por 3,6. 90. Tá bom? Então nós temos aqui 90 km por hora. Certinho. 90 metros por segundo, né, professor? Isso. 90 metros por segundo. Tá? Velocidade aí superando aí, quase aí, a velocidade do som, né? 90. Então, galerinha, sem medo, só jogar agora ali, ó. Velocidade final, 0. Então, fica 0 ao quadrado. É igual 90 ao quadrado, mais 2 vezes o A, menos 7,5. Já poderia colocar no lugar do mais, então menos ali, né? Vezes ΔS. Tá? Repare que 2 vezes 7,5 dá 15. Como vai ficar negativo, né? Vai ficar 2
vezes menos 7,5 dá menos 15, que multiplica o ΔS. Então vai tudo para a esquerda, tá? Menos 15 ΔS vai para a esquerda, positivo. 15 ΔS. Então fica 15 vezes ΔS é igual a 8.100, que é 90 ao quadrado, tá? ΔS vai dar 8.100 dividido por 15. Espera o resultado agora, tá? 8.100 dividido por 15. Você vai ter um ΔS aqui. Vamos ver de quanto? 8.100 dividido por 15. $540. Tudo bem, galerinha? Então você tem a resposta ali. 540 metros. Espero que você esteja entendendo. Tá bom? Mais uma questãozinha do nosso simulado, tá bom? Então, alternativa certa, alternativa C. Vamos próximo. Vem comigo. Um móvel de dimensões desprezíveis parte do repouso. Então, novamente, você tem um móvel, você pode colocar, por exemplo, uma estrada aqui, e ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, galerinha, a velocidade inicial é 0. Certinho, tá? E ele tem, no caso aí, para você, essa tabela de x, que é a posição, né, ao longo aqui, né, x dado em metros, e o tempo em segundos. Repare que ele está em movimento uniformemente variado, por quê? Repare que aqui está mudando de 1 em 1 segundo, né? De 1 em 1 segundo, ó. 1 em 1 segundo. E as distâncias oscilam, não são as mesmas variações. Por exemplo, de 0 a 1, isso aqui andou 3. Depois aqui, de 13 para 22, ele vai andar 9. E assim sucessivamente. Então, ele não está andando distâncias iguais, com intervalos de tempos iguais. Então, não é movimento uniforme, a velocidade não é constante, você já elimina a alternativa A e B. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Você fica entre a C e a D. Bom, como o movimento nosso é movimento retilíneo uniformemente variado, e você tem ali posição em função do tempo, expressão que de cara vem para você. Se só você tiver meio acanhado, tome 2. Aí, o que é legal é que você vai tirar do texto o seguinte: olha só a primeira linha da tabela. Não é no instante igual a 0? Então, isso aqui você já sabe. Isso aqui é quem? É o nosso famoso x0 ou S0. Tá? É o x0. É o instante, é a posição do móvel na origem dos tempos, tá bom? Então você já tem que o x0 ou S0 é 0. Vamos colocar aqui do jeito que está ali para ficar mais fácil. Colocar x é igual. Quem é o x0? 10. Não é 0, é 10. Então colocar 10 mais, tá bom? Então o x0 é a posição inicial. Velocidade, repare, a velocidade está aqui, ó. A velocidade vale 0. Então isso aqui desaparece, certo? Que vai ficar o que depois? Mais meio de A vezes T ao quadrado. Professor, agora bateu o desespero, professor. Eu não sei o que eu faço agora. Gente, repare que na alternativa C e D, ele está perguntando que movimento que é. Resposta: C, uniformemente variado, com uma aceleração constante de módulo 3 metros por segundo ao quadrado, ou uniformemente variado com uma aceleração constante de 6 metros por segundo ao quadrado. Ele quer aceleração. Você tem que achar esse A dessa expressão. Como é que eu vou achar, professor? Galera, o que você tem na tabela? Do lado esquerdo, x, do lado direito, t. Escolha qualquer um, menos o início lá, né? O primeiro, que o t igual a 0, escolha qualquer valor. 13. Aí você vai ter que escolher o t igual a 1. Ah, eu quero escolher o x igual a 58, o t igual a 4, e joga ali.
Ficou fácil, né? Quer ver? Eu vou escolher qualquer um, depois você escolhe o outro que você quiser. Eu vou escolher aqui essa dupla, 58 com 4, tá? Eu escolhi, tá bom? Pode escolher qualquer um que você vai achar o mesmo A, eu garanto para você. Vamos lá, então vai ficar x, pelo gráfico que eu escolhi, 58. 58 é igual a 10 mais metade da aceleração vezes 4 ao quadrado. Tudo bem? O 10 não pode passar para a esquerda, né? Subtraindo, 58 menos 10, 48. Então fica 48 é igual meio vezes A vezes 4 ao quadrado, 16. Tá? Então fica 48 é igual. Tá vendo que o 16 está em cima e o 2 está embaixo? Qual a metade de 16? 8. 8A. Pronto, pessoal, vamos achar o A? O A vai ficar quem? Como o 8 está multiplicando, passa dividindo, né? Então você vai achar aí 48 dividido por 8. E automaticamente você vai ter o valor do A. 6 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Relembrou? Então, galerinha, pode pegar qualquer... Professor, eu quero pegar 85. Você vai jogar T igual a 5. Joga 85 no lugar do X. E no lugar do T igual a 5, você também vai achar 6. Qualquer que você pegar ali. Tá bom? Então, a alternativa certa, a alternativa D. Vamos pro próximo? Vem comigo. Esse é o curso, tá? Sempre comentando com vocês para divulgar o meu trabalho. Sempre tem que divulgar, a gente trabalha bastante, né? Grava todo dia. Esse é o curso, Tropa Elite, Tropa Treinamento. Dá uma olhada lá, tá bom? O link tá ali, tá ok? Vamos nessa, conheça o trabalho. Automóveis cada vez mais potentes estão sempre sendo apresentados na mídia, de modo a atrair compradores. O desempenho de um novo modelo é registrado no gráfico abaixo. Se esse automóvel continuar se deslocando com a mesma aceleração dos primeiros 4 segundos, quanto que ele vai deslocar após 10 segundos? É bem legalzinho, né? Questãozinha que envolve deslocamento, velocidade, tempo. Então vamos lá. Primeira coisa que você vê olha no gráfico, é ver o que eu estou trabalhando, o que eu tenho em mãos. Velocidade no eixo Y, tempo no eixo X. Então, toda vez que você tem velocidade do tempo, você pode achar a área que te dá o deslocamento, você pode achar a aceleração, enfim. Ele quer saber o deslocamento após 10 segundos. Porém, ele falou que vai manter a aceleração nos 4 primeiros segundos. Galerinha, dá uma olhadinha. Quando você tem aqui 4 segundos, vou subir uma retinha aqui, ó. Você não tem esse pontinho aqui? Tem. Esse pontinho aqui, se você analisar, dá uma olhadinha aí, bem legalzinho, leva para a esquerda que você vai ter a velocidade quando o instante t igual a 4, tá? Se você ainda não entendeu, eu vou até desfazer daqui, para você entender melhor. Ó, eu vou marcar aqui amarelinho, ó. Ficou bem fraquinho, amarelinho, né? Se você puxar uma régua para a esquerda, você vai ver que isso aqui vai bater aqui e você vai ter 2 quadrinhos acima do 25 e cada um é de 1 em 1. Repare, de 0 a 5 tem 4 tracejadinhos, quer dizer, cada tracejadinho é 1. Então ali nós vamos ter um valor ali bem legal de 27, que é no instante t igual a 4 segundos, tá bom? 25 anda 2,27, tá? E aí você vai ter o quê? Você vai ter condições agora de achar para mim a aceleração, né? Nos 4 primeiros segundos. A aceleração é igual. Você pode jogar ΔV dividido por ΔT. E aí, galera, olha como é que fica fácil para você achar. A aceleração é quanto? Você vai achar. O que é ΔV? Velocidade final. Nesse caso, velocidade final é 27. Menos a velocidade inicial. Sai da onde? Olha lá, sai do 5. Não sai do 0, sai do 5, né? Olha o gráfico. E o tempo? 4 menos 0, que é durante os primeiros 4 segundos. Professor, mas não quer o deslocamento nos próximos 10 segundos ou durante os 10 primeiros segundos? Calma, calma. Vou achar já.
Primeiro vou achar a aceleração, tá? Dá 27 menos 5, dá 22. 22 dividido por 4. Esse valor aqui, se você quiser deixar em fração, não tem problema, tá? 22 por 4 dá 11 por 2. Como não é a resposta ainda, coloca aí 11 por 2, divide por 2, dá 11 por 2. Metros por segundo ao quadrado. Você achou lá? Tá bom? Professor, mas ele quer saber o deslocamento, quanto que ele deslocou. Tá, então, se só você tiver meio acanhado, tome 2. Na aulinha eu sempre coloco aí, precisão eu coloco o S0 para a esquerda, lembra? Fica delta S, né? Então fica delta S, que é o deslocamento, é igual V0T mais meio de A vezes T ao quadrado. Com isso você já acha direto. Senhor, eu fiz diferente, eu fui até o 10 depois com a velocidade lá que eu tenho também, que eu posso ir seguindo, eu acho a área, também pode. Aqui é mais fácil que você já jogue direto agora. Quer ver? Ó? Delta S é igual V0, agora você tira do texto, V0, tira do gráfico. Quanto que é o V0? Não sai do 5 ali, ó? Não sai daqui do 5? Sai, né? Do 5 aqui, ó. V0, 5, né? Então fica, delta S é 5 vezes, qual o tempo? Ele falou no instante 10. Repare que ele perguntou qual é o deslocamento depois de 10 segundos. Qual é o deslocamento após 10 segundos, tá bom? Por isso que eu estou jogando 10 ali. Mais metade, o A você achou, não se apavore, coloca 11 dividido por 2, deixa ali mesmo, tá? Vezes o T, 10 ao quadrado. Tudo bem? Então, delta S está acabando. Delta S é igual 5 vezes 10, 50, mais, pessoal, vamos lá, 10 quadrado dá 100, tá? 100 vezes 11, tá? Dá 1.100, então fica 1.100 dividido 2 vezes 2 dá 4. Tá bom, galerinha? Repetindo, 10 quadrado dá 100, tá? 100 vezes 11 dá 1.100. Embaixo, né, 2 vezes 2, que está embaixo, multiplicando, né, 4, tá? Então, delta S é igual, 50 mais. Se fosse 1.100 por 2, daria 550, né? Mas não é. É 1.100 por 4. Então, a metade de 550, tá? Dá 275. Só faz essa continha, 1.100 por 4, tá bom? Então, você vai ter um deslocamento aqui para terminar o exercício de quanto? De 325. 325 metros. Tudo bem, galerinha? Então, você tem a resposta certa ali, ó. Alternativa certa, alternativa B. Tudo bem? Vamos para o próximo. Um veículo movimenta-se sobre uma pista retilínea com aceleração constante. Durante parte do percurso foi elaborada uma tabela contendo os valores da posição S, velocidade V e tempo T. A elaboração da tabela teve início no exato momento em que o veículo passa pela posição 50 metros da pista, com velocidade de 10 metros por segundo e o cronômetro então é disparado. Galerinha, isso aqui você não pode perder mais essa informação. Isso aqui, ninguém te tira mais. Isso aqui você já tem só olhando a posição e a velocidade na origem dos tempos. E toda vez que você tem a posição e a velocidade na origem dos tempos, você já tem o S0, que é igual a 50 metros, e você já tem o V0, que é igual a 10 metros por segundo. Isso aqui é seu, tá bom? Bom, aí ele quer saber quanto que vale aí o A, B e o C. Galera, primeira coisa para ficar mais fácil, repare que você tem nas duas primeiras linhas duas velocidades, 10 e 20. E nas duas primeiras linhas, dois tempos. Você pode achar, como eu fiz no exercício anterior, a aceleração do móvel, porque ela é constante, é movimento uniformemente variado, pessoal. Tá bom? A aceleração é constante, foi dada na segunda linha do texto. Então, vamos calcular a aceleração. A aceleração
é ΔV dividido por ΔT, tá? Então, eu vou pegar as duas primeiras linhas. Por quê? Porque nas duas primeiras linhas eu tenho as duas velocidades e tenho os dois tempos, tá bom? Então fica assim, ΔV, velocidade final 20 menos 10 e o tempo 5 menos 0. Isso aqui vai te dar 10 dividido por 5. 10 dividido por 5. Então você já tem a aceleração do móvel. 2 metros por segundo ao quadrado. Isso é seu também, tá? Agora vamos ver o que a gente pode achar. Professor, o A que está ali, eu poderia achar ele, o A não é o S, um S qualquer, é. Eu posso achar o A, por exemplo, pela equação horária. É uma ideia? Por exemplo, vamos analisar para você calcular o valor da letra A. Se eu for seguir ao pé da letra A, B, C, nessa ordem, né? Enfim, não necessariamente você precisa saber isso. Seguir assim. Então, S é igual a S0 mais V0 vezes T mais meio, né, de A até o quadrado. Tudo bem? Quem é o S? É o S, está embaixo ali da coluna, é o A. Então, A igual. Quem é o S0? Desde lá no início, lá, quando eu comecei lá a colocar para vocês os valores lá. 50. Então, fica 50. Mais, quem é o V0? 10. Vezes T, mais, o A não dá 2? Posso colocar direto 2 sobre 2 dá 1? Então, fica apenas 1T ao quadrado. Tá? Olha a expressão que você tem. Puxa vida, professor, quase que eu acho o A que ele quer. Mas dá para achar, aluno. Na tabela, dá uma olhadinha. Quando você tem ali o A, se você quer, olha só quanto que é o T. O T é 5. Sim ou não? Nossa, eu não tinha reparado, professor. Quando você tem o A, o T é igual a 5. Sim, galera. Então você joga no lugar do T o 5 e você acha o A e acaba, tá bom? Então vamos lá. A é igual 50 mais 10 vezes 5 mais 1 vezes 5 elevado ao quadrado. Professor, eu fiz diferente. Para achar o A, eu joguei torre série. Pessoal, dá para fazer. Jogar para achar o A, joguei a fórmula da velocidade média. V mais V0 sobre 2 igual a ΔS sobre ΔT. Dá para fazer. Tem várias maneiras, tá? Então, A é igual. Vai ficar 50 mais 50, que é 10 vezes 5, mais 5 ao quadrado, 25. Tá? Então, você vai achar um A aqui de quanto? 125 metros. Que o A é posição, né? Então, você já elimina a alternativa C e D. Tá bom? Agora, você acha o B e o C. Não necessariamente nessa ordem, tá? O B, se você for jogar na expressão horária, como eu fiz para achar o S, o B você vai ficar no lugar do S como incógnito, mas você não sabe o T, que o T é o próprio C ali, ó, que você não sabe, né? Nossa, é mesmo, professor, eu não sei o T, o que é o C. Bom, se você não sabe, eu posso achar o quê? Vamos agora achar, eu vou optar agora para achar o C. Para achar o C, o que eu tenho na tabela, quando você tem um C? Professor, eu tenho o V ali, ó, porque ao lado, aqui, ó, ao lado, onde tem o C, eu tenho a velocidade que é 50, que é a velocidade final, né? Então, você pode jogar assim, ó, para achar o C. Vermes voadores. Vermes voadores aterrorizam a Terra. Qual é a velocidade final? Você não quer achar o C? A velocidade final é 50, está na tabela ali. Qual é a velocidade inicial? Desde o início eu coloquei ali para você, 10. Mais, e a aceleração nós não achamos? 2. Vezes T. E quem é o T? É a letra... O T é a letra C. Tudo bem? Posso colocar C aqui? Tudo bem? Fácil. O 10 passa para a esquerda, fica 50 menos 10, 40. Então, fica 40 é igual a 2C. E o C vai ficar
40 dividido por 2, galera. 40 dividido por 2. Bom, 40 dividido por 2, então C vai dar igual a 20. 20 o que, professor? 20 segundos. Professor, eu achei diferente, o seu fui seguindo a sequência. Como eu estou vendo que a velocidade está aumentando a cada 5 em 5 segundos, de 10 em 10, você vai fazendo, dá para achar o C20 tranquilamente, né? Por exemplo, quando o tempo é 0, o V é 10. Quando o tempo é 5, o V é 20. Quando o tempo for 10, o V é 25. Quando o tempo for 15, e vai indo, tá? Desculpa. Quando o T for 0, o V é igual a 10. Quando o T for 5, o V é igual a 20. Quando o tempo for 10, o V é igual a 30. Quando o V for 15, o V é igual a 40. Porque está aumentando a cada tempo de 5 em 5, está aumentando de 10 em 10. Quando agora o C agora for 20, o V vai ser 50 e você acerta só olhando ali no caso a proporção, tá bom? Mas eu achei assim, tá? Bom, nesse caso agora para achar o B, eu vou fazer como eu fiz para achar o A, tá? Como você já está copiando, está gravando para você, eu vou até apagar isso aqui, ó. Vou achar agora o B aqui, ó. Vou achar aqui B. Eu vou jogar a mesma formulazinha, vou tirar aqui a letra A daqui, ó. Que agora o A vai ser a letra B. O que vai mudar é o tempo. Repare, para você ter o B, o tempo agora é o C. Tá vendo na tabela ali na mesma linha, na última linha? E o C não é 5? Então eu vou pegar, jogar aqui no caso, desculpa, o C é 20, né? Então você vai jogar 20 em vez de 5. Então eu vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui e colocar o quê? 20. Tá bom? Porque quando você quer o B, o T é 20, tá? Então você vai achar, não pode esquecer, a letra B. Estou achando a letra B. Professor, eu não fiz assim, depois joguei torre série. Pode, pessoal. Joguei fórmula de velocidade média, também dá, tá bom? Estou achando o B, tá? Tudo bem? Então aqui também vai mudar. Aqui não é 5. Aqui é 20. Tudo bem, galerinha? Qual a diferença para você achar o B e para achar o A? É o tempo. Quando eu achei o A, eu joguei T igual a 5, tá na tabela. Agora, quando eu vou achar o B, que é o S, o C tem que ser o 20 que eu achei, tá bom? Então, você vai refazer essa continha aqui. Né? Que vai ficar quanto? Vai ficar 50 mais 10 vezes 20, 200. Mais 20 ao quadrado, 400. Então fica 50 mais 200, 250 mais 400, 650. Tá? Então a continha aqui, 650. É claro que se você achar um ou outro, o outro já induz a resposta, né? Como eu achei 125 e 20, só tinha uma alternativa, né? 125 com 20, 125. Não tinha duas alternativas, podia ser A ou B, né? Então eu tinha que achar o item B mesmo, tá bom? Então a resposta vai ser 125, vai ser 650, que é o B que eu acabei de achar, e vai ser o C20, tá bom, galerinha? Uma questãozinha também aí que faz você acertar, e a alternativa certa é a alternativa A, tudo bem? Vamos pro próximo. Essa questão que é o NAFA 2023, olha que chique. Duas partículas A e B se movem em sentidos opostos em uma mesma trajetória. No instante t0 é igual a 0, a partícula A inicia do repouso e da origem dos espaços, num movimento uniformemente variado. E a partícula B passa pela posição 3 metros com velocidade constante. Ou seja, o A, ele vai estar nesse caso aí, acelerando, né? Já o B, velocidade constante para a esquerda, tá bom? Permanecendo em movimento uniforme, tá? No instante t igual a 2 segundos, as duas partículas se encontram. Foi dado o tempo de encontro. Tendo a partícula B percorrido uma distância igual a 2 vezes a distância percorrida pela partícula A, essa dica é importante, conforme indica a figura a seguir, nessas condições a velocidade escalar da partícula A em metros por segundo. Galerinha, é bem simples. Deixa eu ver, será que eu posso aqui desenhar colocar no desenho? Deixa eu ver. Posso. Então eu vou aproveitar o desenho. Galera, ele falou no exercício ele falou, né? B percorreu uma distância 2 vezes. Então, o deslocamento de B, não fui eu, foi ele que falou, o deslocamento de B é o dobro
do deslocamento de A. Professor, mas de A até B no início é 3 metros, não dá? Ó, de 0 até 3. Se o B anda o dobro, é claro que só sobra para você jogar que número aqui? 2 metros que ele andou. E aí, por quê? O que sobra para o outro lado? 1 metro. Claro, né, pessoal? Porque ele fala que um anda o dobro do outro. E a distância entre os dois é 3 no início, né? Então aqui é 1 metro. Tá bom, galerinha? É bem fácil, né? Porque ele falou que a distância que o B andou até encontrar é o dobro da distância que o A andou. E como a distância entre eles é 3, quer dizer, os dois somados, a distância relativa tem que ser 3. Se a distância de um é o dobro do outro, um andou 2, o outro anda 1, que dá 3 metros, tá bom? Essa é a dica. Bom, agora também eu posso falar o seguinte, foi dado tempo, não foi? Foi. O que eles fizeram? Como a ΔSB é o dobro do ΔSA, lembra que velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Certo, professor. Como ele falou que ΔSB é o dobro de ΔSA, quem está mais rápido? Quem teve maior velocidade média? É o B. Porque ele andou 2 vezes o que o A andou no mesmo intervalo de tempo. Então você já pode colocar o seguinte: velocidade média de B é igual ao dobro da velocidade média de A. Tudo bem? Você pode fazer por essa linha de raciocínio. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Tá. Ele falou que o móvel A está em movimento retilíneo uniformemente variado. Falou isso. Ele falou que o B está em movimento retilíneo uniforme. Sim ou não? Sim. Então é o seguinte, o B você já sabe quanto que ele andou, né? O B, ele deslocou em módulo, ele deslocou até encontrar o A 2 metros. Sim, professor. E quanto tempo ele gastou até o tempo de encontro, que é igual para os dois? Não foi de 2 segundos? Sim, professor. Não dá para achar a velocidade média de B? Claro. Velocidade média de B vai ser ΔS sobre ΔT. Vai ser quanto? 2 dividido por 2. Isso aqui vai te dar uma velocidade média de B igual a 1 metro por segundo. Repare que eu estou dando a resposta em módulo, né? Porque na realidade o corpinho B está indo para a esquerda, está contra a trajetória. Então o valor seria menos 1. Estou achando em módulo, tá bom? Que eu estou comparando as duas velocidades, tá? Tá legal. Então agora eu vou lá na expressãozinha que está ali, ó, velocidade média de B igual a 2 vezes velocidade média de A. Vamos lá. Não esqueça que ele quer saber, o exercício, qual é a velocidade do A quando encontra B. Isso que ele está perguntando, tá? Que o A acelerou, né? Então, vou substituir velocidade média de B dá quanto? Então fica 1 é igual 2 vezes. Como é que eu acho a velocidade média de A? O A também está em movimento uniformemente variado, né? Desculpa, está em movimento uniformemente variado. Lembra que é velocidade final mais velocidade inicial sobre 2? Que é a média aritmética, lembra quando é move? Então, qual a velocidade média de A? É V0 mais V final, que é o VA, né? Dividido por 2. Professor, vamos lá, 1 é igual. 1 é igual. O 2 você cancela com 2, ó. Qual a velocidade inicial de A? O corpinho falou que o A partiu do repouso. Pode cortar também aqui. Então só sobrou o quê? VA. Então acabou o exercício. Qual é a velocidade de A no momento do encontro? 1 metro por segundo. Tudo bem, galerinha? No fundo, a velocidade de A foi igual à velocidade média de B. Ok, galerinha? Legal essa questão, tá? Que envolve conceitos. É a prova da AFA de 2023, não foi difícil, tá? Qualquer coisa você volta aí para analisar e ver novamente a correção, tá bom? Alternativa certa, alternativa B.
A questão 15, a última questão desse primeiro simulado, né? Fala para você sobre tempo de reação, né? Que eu comentei bastante nas aulas, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, vamos simular, né? Aqui, sendo um sinal, um sinaleiro, né? E vamos supor aqui que está vermelhão. Está vermelho aqui. Então o carinha vai parar. Ele está vindo tão bem, né? Ele está indo aqui, está vindo com uma velocidade. E vamos lá, vamos colocar que ele vai parar aqui. É claro que ele vai ter um tempo de reação, né, pessoal? Mas vamos ler o exercício agora, tá? Ó, os motoristas devem manter uma distância de segurança em relação ao veículo à frente. Coloquei um semáforo ali. Essa distância deve ser o suficiente para que o motorista reaja e para completamente o veículo. Muito legal isso aqui. Ele vai reagir e depois parar completamente, tá? Suponha que o motorista que trafegue na autoestrada, numa estrada retilínea de 108 km por hora. Então, ele tem aqui, está andando tranquilamente com uma velocidade aqui de 108 km por hora. Bom, e ele tem um tempo de reação de 2 segundos. O tempo de reação é para ele tomar a decisão e tirar o pé do acelerador e apertar o freio. É no momento que ele tira o pé, aperta. Quer dizer, para de acelerar, o carro anda, mas ainda não começou o processo de frenagem. Então isso é chamado tempo de reação. Então isso aqui, ó, daqui até aqui, vamos supor que seria a distância que ele vai andar antes de frear. E essa distância ele percorre em movimento retilíneo uniforme. Agora, após ele começar a apertar o freio, no freio, agora sim é o processo de frenagem. É o processo que vai fazer o corpinho parar. Tá? Então, galerinha, esse sim agora vai ser o movimento retilíneo uniformemente variado. Ele quer saber qual é a distância total até ele conseguir parar, que vai ter que contar a distância da reação até a distância depois da frenagem. Ele quer o ΔS total. ΔST. Tá bom? O que você vai ter que achar? Você vai ter que achar a distância devido à reação, que ele ainda vai apertar o freio, e depois o freio agindo, você vai achar a distância no trajeto 2, tá? Então eu chamei isso aqui de trajeto 2, chamei esse aqui de trajeto 1, tá bom? Continuando, ó. Considere também que as condições da estrada permitem que a intensidade da desaceleração varie 4 metros por segundo ao quadrado. Pode-se afirmar que a distância de segurança em metros que o automóvel deve adotar. A distância de segurança, ele falou no texto, é desde o momento que ele vê um perigo, vai acionar e depois até parar completamente, tá? Então aqui você já pode colocar para ganhar tempo que a velocidade final vale 0. Tudo bem, galerinha? Então essa questão é muito legalzinha. Então vamos separar aqui em 2 trajetos. No trajeto 1, vou usar o movimento retilíneo uniforme. Bom, o que eu tenho? Velocidade, que é 108 km por hora. E o tempo de reação, que é de 2 segundos. Professor, dá para achar o ΔS1? Dá? Dá. Antes, nós vamos dividir isso aqui por 3,6, perdão, para passar para metros por segundo, que vai dar 30. Agora sim, você pode jogar no seu sorvete? Vamos lá. Pode colocar de S é igual a S0 mais VT. Passo S0 para lá, fica S menos S0, fica ΔS. Então fica ΔS, chamei de ΔS1, né? É a velocidade vezes o tempo.
tá bom? Então a velocidade vai dar 30 vezes 2, que é o tempo de reação dele, que ele vai apertar o freio. Então, ΔS1, repare que ele anda tudo isso antes do freio ser acionado, né? Então, muito cuidado, você que está dirigindo aí, tá vendo como é que você anda sem acionar o freio já 60 metros, tá bom? Bom, agora nós vamos para o 2, para o item 2, ou melhor, para o trajeto 2, para que nós possamos também calcular o ΔS, movimento retilíneo uniformemente variado. Repare que agora ele vai apertar o freio, né? E nesse caso, ele vai começar a apertar o freio aqui, né? Mas ele estava com a velocidade que ele estava ali, que é 108. Então, essa velocidade aqui, foi mantida até o final do azulzinho, é a velocidade inicial, que você já dividiu por 3,6, deu quanto? Deu 30, né? Então, a velocidade inicial durante a frenagem é a velocidade que o carro estava em movimento retilíneo uniforme, tá bom? Agora, foi dado tempo no amarelo? Não. Quer tempo? Não. Então, você vai usar Torricelli. Então, fica vovô ao quadrado é igual a vovó ao quadrado somado 2 amorzinhos são. Tudo bem, galerinha? Então, é só jogar os valores. A velocidade final fica 0 ao quadrado é igual a velocidade inicial 30 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, desaceleração, né? Então, vou colocar aqui no caso menos 4, porque eu estou jogando as velocidades positivas, né? Tá vendo que o sentido está para a direita, né? O carrinho. Então, aqui é o nosso sentido positivo. Então, a velocidade faz parte do sentido do movimento do carro. Então, a velocidade é para a direita. Porém, a aceleração, né? Como está freando, é como se ela fosse uma corda, né? Puxando e fala, não vá, não vá. Então, a aceleração, por isso que eu vou usar a negativa, tá bom? Sentido oposto, tá? Colocou menos 4, tá bom, galerinha? Bom, o ΔS fica 2 vezes 4 dá 8, né? Menos 8 ΔS. Vai para a esquerda, 8 ΔS. Então, fica 8 ΔS. 2, né? ΔS2 é igual a 900. Quanto vai te dar o ΔS2? Você vai ter que fazer essa continha, né? 900 dividido por 8. 900 dividido por 8, 112,5, tá? 112,5. Então, fica 112,5 metros. Essa é a distância usando o freio, tá? Repare no desenho que é o ΔS total, não quer? Dá uma olhadinha lá. O ΔS total, o que que é? ΔS total vai ter que ser a soma do ΔS que ele andou durante a reação mais o ΔS que ele andou durante a frenagem. Tudo bem? Só somar os dois. Então fica ΔS total é igual 60 mais 112,5, tá? Que vai dar 172,5 metros, totalizando aí a alternativa D. Tá bom, galerinha? Espero que você tenha gostado desse simulado 1. Vai ter várias novidades durante também o nosso curso do FEN, né? E uma delas é esse simulado que vai estar lançando aí para você a cada 3 semanas, 4 semanas, para ficar um curso completo. Então, convido novamente você a acessar, através desse link, esse meu projeto, que está bem legal, o Tropa Treinamento e o Tropa Elite. Você que está começando, tem uma certa dificuldade, quer analisar a física com calma, gradativamente, Tropa Treinamento eu indico para você. Caso você já tenha facilidade, já fez algum curso, já fez curso comigo e tal, e só quer, no caso, reforçar, tendo toda a matéria, né, em vários simulados, pegando toda a matéria, Tropa Elite, tá? Espero que você tenha gostado e até um próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau, combatentes! Bons estudos!